bom, pessoal, acabou o espaço no celular e eu vim até por outro aqui tentar. Então, como eu estava dizendo, né, o que ela teve devido à desidratação foi uma confusão mental. Então, ela não falava coisa com coisa. E quando foi no quarto dia, ela, como eu falei, ela já estava melhor, graças a Deus. Então, a consciência dela, né, a confusão mental já tinha acabado, ela já estava bem, já estava consciente. E aí ela tava muito assim, tipo, ansiosa para vir para casa e tal. Aí eu conversando com ela, falei assim: filha, você de madrugada, quando você estiver aí, você ora a Deus, pede a Deus para te tirar daqui. Você não quer tanto sair daqui? Então, pede a Deus que ele tira, entendeu? E louva a Deus, tá? Porque aí eu falei de Paulo e Silas na prisão, que eles louvaram a Deus e tal. Então eu falei para ela louvar a Deus, que Deus ia dar a vitória a ela, mas para isso ela tinha que louvar, né, a Deus e orar, pedir a bênção a Deus. E aí eu falei para ela: então você de madrugada você ora e você pede a Deus para te tirar daqui. E aí eu falando isso para ela pegou e ela meio revoltada, ela virou para mim e falou assim: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Aí eu falei: não, filha, Deus não te esqueceu, não te abandonou, não. Deus está aí do seu lado, cuidando de você. Você esteve no vale da sombra da morte, livrou. Deus está aí do seu lado, cuidando de você. Deus não te abandonou, não. Ora a Ele, pede a Ele para te tirar daqui. E agradece também, porque Ele já te livrou do pior, entendeu? Ele já te tirou do vale da sombra da morte, entendeu? E louva. Aí eu ainda falei os louvores que eu tava louvando. E quando ela ficou melhor, né, quando eu vi que ela tava bem, que Deus tinha livrado ela do pior, da morte, né, eu comecei a louvar também assim, ó: quão formoso és, Deus do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Eu comecei a louvar isso também. Eu falei pra ela: louva a Deus, que Deus vai te tirar daqui. Aí eu falei pra ela: Paulo e Silas estavam na prisão, essa é a palavra que Deus me deu o tempo todo. E Deus libertou eles da prisão porque eles louvaram a Deus. Aí eu falei com ela isso. E, gente, foi uma coisa incrível, que a gente comenta até hoje, eu e ela. Quando eu tava falando isso e ela revoltada, chorando, dizendo que Deus tinha esquecido dela, que Deus não tava com ela. E eu falei essas palavras pra ela, e ela chorando, surgiu do nada. Nem eu nem ela vimos, porque foi assim, no horário mesmo de visita, entendeu? Na hora que eu entrei pra visitar ela, porque a gente dividiu, meu filho veio também, que ele mora em Campos dos Goytacazes, ele veio para poder ver a irmã, poder me dar força também para ficar comigo do meu lado, né? E aí a gente estava dividindo, era 20 minutos para mim, 20 pro meu filho e 20 pro meu genro. Aí eu conversando com ela assim, surgiu do nada, gente, uma senhora. Essa senhora veio em direção a mim, assim, e ela olhou, ela não falou nada, ela só olhou pra mim assim e eu entendi. E eu tava, tipo assim, tinha uma lixeira assim no leito onde minha filha tava, ela tava no leito 30 da CTI. E a passagem, quer dizer, eu tava impedindo a passagem da senhora, ela só olhou pra mim, não falou nada. Eu fui sair, ela passou, chegou perto da minha filha e começou a falar, entregar para minha filha coisas dizendo que Deus estava com ela, que Deus amava ela, que Deus estava cuidando, como se fosse Deus falando com ela: minha filha, eu tô com você, eu não te esqueci, eu não te abandonei, eu cuidei de você esse tempo todo, te livrei da morte, entendeu? Ela começou a falar, e eu só glorificava a Deus, e minha filha quietinha, olhando, ouvindo. Depois ela pegou, orou, botou a mão na cabeça da minha filha, orou pela minha filha e saiu. Gente, ela foi uma coisa incrível, foi um mistério de Deus mesmo, porque tipo assim,
A gente não viu ela visitando ninguém, a gente entrou, eu não vi essa senhora entrando com a gente para visitar, eu não vi ela em leito nenhum, visitando nenhum leito, e ela apareceu do nada, orou, entregou para minha filha, entendeu? O recado de Deus, orou, e depois ela saiu também, a gente não viu ela visitando ninguém, a gente não viu para onde ela foi, ela sumiu do nada. Eu e minha filha ficamos assim. E aí quando foi pra madrugada, minha filha foi e começou a fazer o que tinha. Recebeu aquela palavra, né, da senhora, e ela começou a fazer o que eu falei. Ela orou, aí ela até disse, ela pegou, orou a Deus. Eu não vou nem falar qual foi a oração dela, porque ela vai dar o testemunho dela e ela vai falar, então eu vou deixar. Quando ela der o testemunho dela, eu vou, com o sentimento dela, eu vou botar o testemunho dela aqui para vocês estarem vendo o que ela passou, o que ela viu, né, o tempo que ela teve lá internada. E ela ficou 10 dias, tá, pessoal, internada. Foi na madrugada, ela foi e orou a Deus, né, e começou a louvar. Aí ela disse que os louvores que vinham na cabeça dela, ela louvando na madrugada, entendeu? Louvando ao Senhor. E antes, pessoal, disso, como essa agitação dela, essa revolta dela estava acontecendo, né? Ela pensando assim, ela estava muito ansiosa, muito agitada, querendo sair de lá, querendo ir embora. A psicóloga foi até lá, até psicólogo tinha psicólogo, nutricionista, tudo lá cuidando das pessoas, né? Dos enfermos. Aí a psicóloga foi até ela e ela falando, revoltada e tal, antes de vir a madrugada, né, dela orar e tal, ela ainda que meio revoltada, falando assim, e ansiosa para ir embora. Aí a psicóloga virou para ela e falou assim: você tá reclamando de quê? Você é um milagre de Deus, tenha paciência, tenha calma, você vai sair daqui, porque você foi um milagre de Deus, porque se você não sabe, no dia que você chegou aqui, juntaram-se 8 médicos para ver o seu caso e 7 médicos queriam te entubar. E um médico não concordou. E acabou que os 7 médicos acataram a palavra de um, porque ele virou e falou assim: não vamos entubar ela, vamos deixar ela do jeito que tá, vamos deixar o organismo dela reagir, né? Vamos deixar Deus cuidar dela, não vamos entubar ela. Vamos deixar para ver no que vai dar. Aí os 7 médicos virou para ele e falou assim: se ela morrer, a responsabilidade é sua. Ele falou assim: se ela morrer, a responsabilidade é minha, mas não vamos entubar. Gente, se tivesse entubado, ela teria morrido, como aconteceu com a outra lá, entendeu? Então, era Deus cuidando. Então, quando a psicóloga falou isso com ela, aí que ela viu que Deus realmente estava cuidando dela. Então, o que ela fez? Aí, quando foi na madrugada, ela orou, ela buscou a Deus, ela se reconciliou com Deus, voltou, falou com Deus que queria voltar para a presença dele, de onde ela nunca deveria ter saído, né? E aí ela começou a louvar. E aí no outro dia ela já estava bem. Aí a médica falou que ela já poderia ir para a enfermaria, porque lá tipo assim, sai da CTI, tem que ir para a enfermaria, para da enfermaria eles liberarem. Eles não liberam diretamente da CTI não, porque a pessoa pode ter como a assistente social conversou comigo lá, que eu fui conversar com ela, porque eu vi que minha filha estava bem, mas minha filha estava assim, meio que depressiva, meio ansiosa para sair, porque eles tinham dito que ela estava bem, que o potássio já tinha normalizado, a cetoacidose já não tinha mais, já tinha acabado, graças a Deus. A glicose dela, pessoal, a glicose dela estava em HI. O meu genro, porque tipo assim, tinha dia que eu conversava com o médico, tinha dia que era meu genro, porque não coincidia, né? Cada hora que o médico ia era um, teve outro dia que foi meu filho. Então meu genro falou que o médico falou pra ele que a glicose da minha filha estava em 1000 e não estava baixando de jeito nenhum. E depois, graças a Deus, a doutora falou que a glicose dela também
tinha baixado e tal, e que ela praticamente estava de alta, assim, para sair do CTI, para ir para a enfermaria. Só que na enfermaria não tinha vaga para ela. Então ela ficou ansiosa, mas se nunca tiver vaga, eu nunca vou sair daqui. Eu falei, claro que vai, filha. E toda meia-noite a gente dobrava o joelho e orava. Eu, meu filho e tal. O irmão Welbert, né, lá de Minas também, ele tem um grupo de oração de meia-noite, então ele orava. E os demais irmãos, a irmã Michele também, que estava orando na igreja dela, eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe. O Labre também, sempre orando e sempre me dando uma força, né? Então, pessoas maravilhosas que estiveram do meu lado, me dando força e orando. Então, não tinha vaga e ela naquele desespero. Aí eu fui, conversei com a assistente social. Falei assim, olha, vê pra mim, por favor, se consegue uma vaga, porque ela tá no limite dela, ela tá bem, graças a Deus, mas ela tá ansiosa. E sem falar, pessoal, que na CTI é um lugar muito, assim, que a pessoa fica muito... O hospital em geral, mas na CTI mesmo, é tipo a pegar uma infecção. Ela já tava bem, não tinha mais necessidade dela ficar ali, né? Então, ela com medo de pegar uma bactéria, uma infecção. Fez com a assistente, aí ela falou assim, mas mãe, eu falei assim, eu assino um termo, a responsabilidade, mas eu quero levar minha filha para casa, ela tá bem, não tem necessidade. Se não tem vaga no leito, eu vou ficar mantendo ela no CTI para quê? Até também ela vai estar tirando vaga de uma pessoa que vai precisar ficar no CTI, né? Ela falou assim, mãe, vamos fazer o seguinte, aguenta mais hoje, amanhã de manhã você vem. Aí se ela não tiver ainda no leito, aí você conversa com o Dr. Matheus, que é o coordenador da CTI, que ele é muito humano, pessoa muito humana, muito legal mesmo. Então você conversa com ele, você fala que ela já tá no limite, que ela já tá bem, que você quer levar pra casa e tal. E aí você conversa com ele e leva ela, se ele liberar. Eu falei, tá. Aí no outro dia eu tava lá. Aí eu falei pra ela, filha, você vai sair daqui, você vai pro leito. Porque Deus me mostrou, na hora que eu tava orando meia-noite em desespero, buscando a Deus, Deus me mostrou, sabe? Muitos podem não acreditar, mas eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio nos milagres de Deus, eu creio na revelação de Deus, revelação em sonhos e até mesmo em visão. Entendeu? E pela misericórdia de Deus, quando eu estava firme na igreja, Deus me usava nessas áreas. Então, eu orando, Deus me mostrou os médicos e enfermeiros preparando uma cama para ela, entendeu? Aí eu falei para ela, vai filha, você vai pro leito, né? Você vai para lá e de lá você vai ser liberada. Você vai para enfermaria, entendeu? Ela estava aguardando uma vaga na enfermaria. Falei, pode deixar que você vai, Deus me mostrou. Eu não tô doida não, ainda falei isso pra ela, eu não sou louca não. Deus me mostrou que ele tava preparando uma cama na enfermaria pra você. Aí ela ficou mais tranquila, né? Aí a doutora falou, no outro dia eu fui pra lá de manhã, né? Fui cedo, não fui tão de manhã não, né? Porque não sabia que ela tinha, que eu já teria uma surpresa. Eu fui mais cedo do que o normal que eu ia. Aí cheguei lá, dei o nome dela, que eu falei, visitar a Maiara no CTI. Aí a menina, ela não tá no CTI mais não, ela tá na enfermaria. Eu, glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Aí, quer dizer, fui visitar ela na enfermaria. Aí a médica falou que no outro dia ela já teria alta. Eu falei, Deus é tremendo, né? Eu não falei pra você que Deus... E Deus foi tão maravilhoso que botou ela, assim, a enfermaria que ela ficou, eram só pessoas, tipo, idosas, né? Então, é uma pessoa que eles estão toda hora olhando, os enfermeiros estão toda hora cuidando, e tinha lá uma lá que era que ela foi, né? Enfermeira, então ela também estava ali, além dela estar sendo paciente, ela ainda estava também de olho na minha filha, cuidando. E até minha filha falou que lá também na CTI tinha uma enfermeira
que tava cuidando dela como se fosse uma filha dela. O maior carinho, penteou o cabelo dela, botou o cabelo bonitinho, preso. Vou deixar a foto aí de como ela tava com o roupãozinho. Até a gente ficou brincando com ela, dizendo que ela tava parecendo um anime, né? Um feminino e tal. Uma garotinha. A gente brincando assim com ela. Aí prendeu o cabelinho dela e tal, penteou, raspou debaixo do braço dela. Então, com aquele maior carinho com ela, como se fosse uma filha, né? Cuidando. Então, Deus é maravilhoso. Ele providencia tudo, pessoal. Ele é tremendo, né? Tudo que a gente precisa, Deus, ele providencia, ele cuida da gente. Não adianta a gente achar que não adianta como ela achou que estava sozinha, que Deus não estava cuidando dela, que Deus tinha abandonado. Não, Deus estava ali o tempo todo do lado dela, cuidando dela e dando livramento de morte. Porque a enfermidade que veio sobre a vida dela foi Deus, pessoal. Porque olha, glicose 1000. Cetoacidose, eu tenho um vídeo aí que eu fiz, tá? Falando sobre a cetoacidose, eu vou deixar linkar aqui na descrição desse vídeo, tá? Falando sobre a cetoacidose, que é um ácido, tá? Que ele corrói, tá? Todos os órgãos do corpo da pessoa. Então ela tava com esse ácido, ela tava com potássio baixo e ela tava com a infecção urinária, né? Então juntou ali muitas coisas que só a glicose alta e o ácido, né, a cetoacidose já era uma causa para morte. Mas Deus, ele quando cuida, ele dá vida e ele dá vida com abundância, né? Então, graças a Deus. Aí ela disse que naquele dia mesmo que eu conversei com a assistente social, né, que aí até o pessoal ficou admirado, porque falou assim, nunca fizeram transferência de ninguém à noite. Naquele dia eu conversei, eu saí de lá, era umas 6 horas da tarde. Quando foi 7 horas, ela acabou de jantar, aí chegou o menino com a cadeira lá, aí falou assim, transferência. Transferência, disse que até as enfermeiras lá ficaram, assim, espantadas. E transferência de quê? É à noite? Ninguém faz transferência aqui à noite. Não, é transferência da Maiara, do leito 30. Ela vai pra enfermaria, surgiu uma vaga e ela faz. E lá, tipo assim, a senhorinha que tava na cama que ela entrou, né, da enfermaria, deram alta pra ela à noite. Aí ainda todo mundo falou assim, ninguém vai vir te buscar à noite, não. Ligaram pro filho dela, o filho dela foi na hora buscar ela. Então, tudo providência de Deus, entendeu? A senhorinha saiu, ela foi transferida. E olha só, além de ser providência de Deus, ainda foi livramento também de Deus. Porque minha filha disse que nesse mesmo tempo, um pouquinho antes dela ser transferida para a enfermaria, entrou uma menina do lado dela, menina de 20 anos, com suspeita de Covid, tá? E botado do lado dela. E lá na CTI, nos primeiros dias, estava todo mundo sem máscara. Só a gente que chegava, que entrava, que usava máscara, mas os pacientes todinho sem máscara. Minha filha, depois que eles colocaram máscara, touquinha na minha filha, no pessoal lá, mas aí minha filha disse que a enfermeira ainda falou assim, deixa, que eles tinham botado uma separação assim da cama da minha filha pra menina. Aí disse que a enfermeira falou assim, não, tira isso aí, deixa aberto aí pra poder, ela vai ser companhia pra Maiara, as duas podem conversar, são praticamente quase da mesma idade. Como que a menina ia conversar, a menina com suspeita de Covid, provavelmente, não sei, deve ter até entubado, nem perguntei isso minha filha, mas provavelmente, né? Aí minha filha falou assim, meu Jesus, me guarda. Ela disse que ainda pensou assim. Quando ela acabou de orar, de pedir isso a Deus, o menino chegou. Maiara, transferência para a enfermaria. Aí ficou no meio de pessoas e umas senhoras lá maravilhosas, que além de estar lá, animaram ela, conversaram com ela, ainda ajudaram a cuidar um pouco dela, porque a glicose dela baixou demais, porque lá, tipo assim, nessa parte eu até ri, fiquei zoando ela, falando que se eu soubesse fazer animação, eu ia fazer uma animação disso aí, que
o enfermeiro queria aplicar insulina nela e ela não queria deixar, porque ele não tinha medido. E tipo assim, para aplicar insulina, a pessoa tem que medir a glicose, fazer, né, no dedo, tem que tirar o sanguezinho do dedo, botar igual eu mostrei no vídeo aí, também tem, para ver quanto que tá a glicose, para poder ver quanto que vai aplicar de insulina. E o cara, ela disse que o cara ainda ficou com a seringa aqui pendurada no pescoço, doido para aplicar insulina nela, e ela vigiando o cara, não deixava. Não vai me aplicar não, enquanto você não medir minha glicose. Aí ela disse que um momento que o pai dela ligou para ela, né, lá na enfermaria, que ela foi atender, ela virou de costas, o cara veio, insulina, e pá, ficou até roxo o braço dela. Ela ficou toda roxa, tá, pessoal? Cheia de hematomas, porque teve uma equipe lá, eu não sei dizer se foi lá nesse hospital, mas eu creio que nem foi, mas não sei. Eu creio que foi mais no outro lá que ela ficou, que machucaram ela todinha, ficaram tentando, porque ela tem dificuldade de achar as veias dela, né? Os vasos sanguíneos dela são muito fininhos, então há dificuldade, tanto para tirar sangue, como para botar acesso né, de soro, tudo é muito de maior dificuldade. Então ela tava toda roxa por aqui assim, toda furada, todas as veias toda furada, que eles ficaram tentando, até aqui assim nela, eles furaram. Tentando achar a veia dela para poder botar o soro, os remédios, né, o medicamento e tal. Ela ficou na bomba de insulina também, ficou com aqueles aparelhos para medir o batimento cardíaco, né, e tudo lá, a saturação dela, tudo lá direitinho. Então, ela pegou ele, cara, aplicou, que ficou até roxo, porque aí eu falei, ainda é um perigo, porque ele disse que ela falou que ele chegou e fez assim, isso é um perigo, porque pode quebrar a agulha, né? Machucar a pessoa, e sem falar que machuca. Aí quando foi de madrugada, o que aconteceu? A glicose dela baixou de madrugada, não, mais tarde. A glicose dela baixou muito, ela começou a tremer, passar mal. Aí ela chama a enfermeira, que tinha a menina que tava lá limpando as coisas lá. Aí a menina chamando, enfermeira. Aí veio o enfermeira, ele, caraca, baixou demais. Aí ela, pois é, né? Eu falei pra você não aplicar em mim, né? A insulina, você aplicou. Aí teve que aplicar glicose na veia dela para poder. Então, mas graças a Deus tudo deu certo, né? Deus cuidou dela. Eu sempre orava pela equipe médica, pela equipe de enfermeiros, de limpeza, sempre orava pelo hospital. E não só por ela, mas por todos os enfermos que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali precisando dos cuidados, né? Então, aí no outro dia eu fui para lá cedo, porque o médico tinha dito que ela ia ter alta, então eu pensei que ela ia ter de manhã. Passei o dia com ela no hospital, gente, porque tipo assim, fui cedo, aí meu filho foi também, meu filho ficou lá embaixo, falei assim, ó, eu vou pra trazer ela, mas se caso não for sair agora, eu fico 1 hora, depois você vai. Meu filho ficou lá embaixo, coitado, de 4 horas de castigo, porque eu fiquei lá com ela, esperando o médico, aí o médico deu alta, depois a gente ficou esperando o papel da alta, né? Eles baterem o papel da alta, trazer e também tirar o acesso da mão dela. Ela já não estava mais no soro, mas estava com acesso ainda, porque se precisasse aplicar, né? Eles sempre deixam. Aí fiquei lá com ela o tempo todo, esperando. Aí foi liberar ela, acho que era umas 4 e pouca da tarde. Quer dizer, aí eu falei assim, não vou descer, vou ficar aqui, você tá de alta, vou ficar aqui. Aí fiquei, fiz amizade com o pessoal lá, conversei, a gente ria, brincava e tal, né, as senhoras. A única coisa assim, que é o que eu falei, ela tava cheia de hematomas, cheia de furo, aí eu não sei se eu, de repente, foi lá no outro hospital, porque trataram ela super mal. E, tipo, vou deixar também aí o vídeo mostrando como ficou a mão dela, que ainda estamos cuidando, né? Tá tudo sequinho, graças a Deus, mas ela ficou com a mão muito inchada, porque eles deixaram muito tempo o acesso dentro da mão dela
e tava machucando, né? E eles só tiraram depois porque viram que a mão dela tava muito inchada, com a mão super inchada, e ficou aquele... ficou tipo assim um rasgo na mão dela, machucou, rasgou mesmo a mão dela. Então, aí a gente foi cuidando, levei ela ao médico também, fui cuidando em casa, passando a pomada. E graças a Deus está cicatrizando, mas tipo assim, ainda tá um pouquinho aberto, mas está cicatrizando, tá sequinho, não tem infecção nenhuma. Ela diz que sente um pouco de dormência, mas isso é normal, porque eles machucaram bem a veia dela, né, um vale. Então, aí o médico passou um remédio para circulação, para não dar trombose, passou anti-inflamatório para ela tomar. E tô fazendo sempre, botando pomadinho, cuidando. Então ela diz que ainda tá dormente e ainda tá um pouquinho, pouca coisa inchado, mas graças a Deus, em vista do que tava, tá bem melhor. Você já usou o Opera? É bom? Eu uso o Brave agora. Oi? Brave. Brave? É o navegador? Outro navegador? Não pode falar, não. Então, é isso que eu tenho a dizer. Deus, Ele cuida da gente, mesmo quando a gente acha, mesmo que a gente está ali no vale da sombra da morte, mesmo que a gente está ali no deserto, mesmo que a gente esteja passando pelo mar, vamos supor assim, né, que as águas estão sobre a gente, as ondas estão forte, tá vindo sobre a gente. Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuida todo o tempo, né? Então, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, como ela achou que estava sozinha, que Deus não estava cuidando dela, que Deus chamando nada dela. Muitas vezes, eu mesma, em momentos de dificuldade, de lutas na minha vida, eu também já pensei dessa forma: ah, Deus não me ama, ah, Deus não olha para mim, ah, Deus não está cuidando de mim. Gente, isso é coisa que o inimigo das nossas almas, da nossa vida, quer botar na nossa cabeça. Porque Deus, Ele nos ama de maneira tão grandiosa que Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, para passar tudo que Ele passou, toda humilhação. Ele sendo o Rei da glória, Ele foi humilhado, o Criador sendo humilhado pela criatura. Vocês têm ideia disso? Ele foi humilhado, ele foi chicoteado, ele colocaram uma coroa de espinho nele, humilhação, tudo isso ele passou por amor a nós. Então como que nós podemos dizer que Deus não nos ama, que Deus não cuida da gente, se Ele está sempre do nosso lado? Tem livramentos na nossa vida que nós vemos, que nós sabemos, mas tem livramentos que nós nem sequer temos ideia de que Deus nos livrou, entendeu? Porque Ele cuida, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai de amor, entendeu? Ele cuida de nós. Então, mesmo que a gente ache que no momento que a gente está lá
na moenda, tá lá no desespero, tá lá no sofrimento, tá lá no vale de lágrimas, achando que Deus não está ali, ele tá ali juntinho com a gente, tá? Ele tá, como tem aquela música Pegadas na Areia, que o cara fala lá, mas no momento que eu mais precisei, o Senhor não estava comigo. Aí Jesus vai lá e mostra apenas 2 pegadas que era dele, porque era no momento que ele estava carregando aquela pessoa no colo. Então, o momento que a gente acha que a gente está sozinho, o momento que a gente acha que Deus não está com a gente, é o momento que Deus está carregando a gente no colo, entendeu? E a gente é tão incrédulo que às vezes a gente nem percebe, entendeu? Que as coisas poderiam ser pior, que as coisas poderiam estar pior, mas não tá, porque Deus está cuidando. Deus, ele é maravilhoso. Jamais nós podemos duvidar do poder de Deus. Jamais nós podemos duvidar do amor de Deus. Quem seria capaz de dar a vida por outro? Se de repente você até possa ser capaz de dar a sua vida pelo seu filho, pela sua mãe, eu acho difícil, mas vamos supor que você diga, não, eu sou capaz, tá, mas você seria capaz de dar a vida por aquele que não gosta de você, por aquele que fala mal de você? Vamos botar aqui assim, ó, entre aspas, pelo seu inimigo, você seria capaz de dar a vida por ele? Não, né? Foi isso que Jesus fez. Quando nós não o conhecíamos, quando nós não o queríamos, quando nós estávamos distante dele, não queríamos reconhecer ele como nosso Senhor e Salvador, ele deu a vida por nós. Ele não deu só por aqueles que estavam na presença dele, só por aqueles. Ele deu a vida por nós, pecadores, que não merecíamos. Entendeu? Então é isso que nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, que Deus nos ama, independente do que nós somos, independente do que nós fazemos, Deus nos ama. Como diz a palavra, Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado, né? Como ele falou para Maria Madalena quando estava ali aquele pessoal querendo apedrejar, né? Apedrejando aquela mulher. E Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois Jesus fala para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela, não, Senhor. Então ele fala, vai e não peques mais. O que Deus quer dizer com isso, vai e não peques mais? É para nós seguirmos a Ele. É para nós fazermos aquilo que agrada a Deus. É para nós nos desviarmos dos maus caminhos. É para nós buscarmos a presença de Deus. Eu mesma, minha filha, nós fomos pessoas que nós éramos cristãs, nós procurávamos, né, que não somos perfeitos, ninguém consegue fazer totalmente a vontade de Deus, mas a gente tenta, a gente busca, a gente, né, faz um esforço e Deus, ele vê o esforço que nós fazemos para tentar agradar a Ele. Então, quando a gente ama alguém, a gente não quer fazer tudo para agradar aquela pessoa, não é assim? Então, se nós amamos a Deus, nós temos que procurar agradar o nosso Deus. Nós temos que procurar fazer a vontade dele, mesmo que seja difícil, mesmo que a gente não consiga, mas a gente tem que tentar. E olha, a gente tem que pedir a Deus. Agora eu tenho pedido, Senhor, me fortalece, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me ajude a abençoar a minha vida espiritual, não só a minha, como a dos meus filhos também, mas me ajude a ser fiel a Ti, porque Deus, ele é fiel a nós. Deus, ele é fiel, mas nós também temos que tentar ser fiéis a Ele. Então eu peço a Ele, me ajude a ser obediente, me ajude a ser fiel, me ajude a fazer a Tua vontade, me ajuda a fazer o Teu querer, me ajuda a Te agradar, entendeu? Fazer aquilo que Te agrada. É isso que nós temos que pedir. Então eu deixo esse relato,
esse testemunho aqui para vocês. E peço, gente, tem problema de saúde, se cuida. Não relaxa, não. Eu sei que as coisas estão caras, eu sei que para fazer uma dieta tá caro, eu sei, né? Mas o que você puder fazer, entendeu? Vai assim, tipo a gente tá fazendo aqui. A gente não tem condições de estar fazendo uma dieta cara, comprando coisas caras. Mas tipo assim, ó, quando meu genro faz a compra do mês, ele compra alguma coisa pra ela, né? Pra dieta dela. A gente vai no mercado nos dias de semana que tem alguma promoção de alguma verdura, então eu tenho até jogado os vídeos aí para as pessoas verem. Então a gente tem feito isso para tentar agora melhorar, consertar o erro de anos. Porque é anos que ela não está fazendo dieta. Se vocês forem olhar aí você que ainda não conhece o meu canal, tá chegando aqui agora, mas tipo assim, né, não sabe assim, as receitas que eu tenho aí, coisas, tudo de carboidratos, coisas com açúcar, e ela comia, entendeu? Eu fazia para trazer pro canal, e às vezes até para mim mesmo comer, que eu tava com vontade. Ela comia em menos quantidade? Comia, mas comia, entendeu? E, gente, o diabético, ele não tá proibido, assim, de comer de tudo, não. Mas ele tem que ter o acompanhamento médico, ele tem que ter o acompanhamento do endócrino, ele tem que ter o acompanhamento do nutricionista. Porque se ele tem a contagem do carboidrato. Então, se ele vai consumir um pouquinho mais de carboidrato, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar um pouquinho mais de insulina para ela vir, né, agir sobre aquele carboidrato que foi consumido. E por ela não, minha filha, por não ter essa noção, e até para falar a verdade, nem eu tinha, né? Nem eu sabia dessa de contagem de carboidrato. Eu sabia que ela tinha que fazer dieta, eu sabia que ela tinha que tomar a dosagem de insulina que a doutora tinha mandado, mas eu não sabia dessa contagem de carboidrato, que se ela comesse algo a mais, tipo, vai no aniversário, aí vai consumir lá um salgadinho, um pedacinho de bolo, alguma coisa assim, um copinho de refrigerante, já prepara a dosagem, faz a contagem do carboidrato, procura um médico, né, um nutricionista, endócrino, para fazer essa contagem do carboidrato, porque aí você vai levar a insulina, rápida no caso, né, para a contagem. Você vai contar, vou consumir, pretendo consumir isso assim, assim lá no aniversário, então, ou no churrasco, o que for. Então, quanto que eu vou ter que consumir de insulina rápida? Tanto. Então, você vai botar aquela dosagem que você vai ter que consumir, bota na bolsinha, né, numa coisa, e leva, numa bolsinha térmica e tal, leva. Aí, chegando lá, se você consumiu aquilo, você vai aplicar aquela quantidade toda. Se você consumiu menos, você vai aplicar a metade, e assim por diante. Então, fazendo a contagem do carboidrato e aplicando a insulina na medida certa, fazendo uma dieta balanceada, gente, o diabético ele vai ter uma saúde melhor. Ele vai evitar vários problemas, porque a gente sabe que o diabético ele pode vir a ficar cego, ele pode vir a perder pé, dedo, mesmo porque dá uma má circulação, pode dar uma trombose, dar umas feridinhas, e aí se a ferida não sarar, aí de repente... Então, tem todo aquele cuidado, né? Então, mas se a pessoa se cuida, se a pessoa faz tudo certinho, ela vai ter uma vida normal, como de qualquer... Até mais saudável do que uma pessoa que não tem diabetes, que não se cuida, que, mete o pé na jaca. Aí, quando vai ver, tá cheio de problemas. Então, eu deixo aí essa dica para vocês aí. Então, se vocês que gostam de dietas, de receitas saudáveis, de vez em quando, não digo sempre, né? Porque nem sempre também a gente pode, como eu falei, as coisas estão um pouco caras, nem sempre a gente pode estar fazendo muita coisa. Mas o que eu puder trazer aqui para vocês, o que eu puder fazer de receitinha saudável e trazer e deixar aqui, como eu falei, vai ser criada uma playlist. Eu falei que ia criar, ainda não criei, mas vou criar uma playlist com dietas saudáveis. Então, você vai aqui, tá no canal certo, tá bom? Tá no lugar certo. Então, um beijo no coração de vocês e olha,
eu deixo aqui um apelo, se cuidem. Vamos nos cuidar. E busque a Deus em todo o tempo, tá? Porque Ele nos ama e muito. E Ele sempre cuida de nós. Beijos, fui.